Começa agora 93Cast. 93Cast. É isso aí, começando mais uma edição do nosso 93Cast nessa nossa quarta-feira. Gislaine, boa tarde pra você, minha amiga. Boa tarde, Graziano. Boa tarde, meu povo querido. Hoje, nosso 93Cast com conteúdaço, Graziano, e importado, viu? O negócio hoje tá chique. Exatamente, lá do exterior, não é isso? É isso mesmo. Você gastou já seu inglês aí? É, tá preparada, né? É, vamos bora falar lá. muito inglês hoje, hein? Isso. O rapaz hoje, o cara é realmente fantástico, pessoal. Ele viveu por mais de 27 anos nos Estados Unidos e ele vai nos contar uma história muito legal. Vamos recebê-lo, Gislaine? Com certeza. Seja muito bem-vindo, Frank. É uma alegria muito grande tê-lo aqui no 93Cast. Fica à vontade, a casa é sua. Muito obrigado, Graziano, muito obrigado a todos vocês, a equipe aqui da 93, a Play, né, e por essa oportunidade da gente falar sobre essa casa nova aí de caridade que acabei de construir e pela oportunidade de estar aqui no estúdio com vocês aí. Que legal. Antes da gente falar dessa novidade, pessoal, que chega em Formiga, que é essa Casa de Caridade 20 Verde, né, construída, um empreendimento realmente incrível. Nós vamos trazer aí informações para vocês. Mas antes de tudo isso, nós precisamos saber quem que é o Francelino Pedroso, não é isso? Ele é de Formiga, é da região? Como é que é, Frank? Conta um pouco da sua história pra gente. Bom, na verdade, eu fui nascido e criado numa roça, né? Na verdade, entre Arcos e Formiga. Mas eu estudei em Formiga quase a minha vida toda, meu tempo, e minha família também já mora aqui há muitos anos. Então, praticamente, eu sou um cidadão formiguense. E daqui que eu depois resolvi sair e procurar outros caminhos. Muito bem, Frank, conta pra nós como que foi esse impulso, essa motivação de sair aqui de Formiga, né? Você logo antes de começar o nosso episódio estava contando que estudou aqui, fez o científico. E aí, como que foi sair de Formiga, esse sonho de buscar uma nova vida no exterior? Bom, então, primeiro eu andei numas escolas aqui, tentando algumas coisas aqui no Brasil, eu fiz cursinho no Pitágoras em Belo Horizonte, e aí eu queria tentar medicina, depois eu desisti, nem comecei, e tinha sempre aquele sonho do inglês, que é uma coisa que eu me via assim diferenciado. Eu trabalhei também antes na White Martins, aqui, um ótimo emprego, um trabalho muito bom, ganhava muito dinheiro naquela época, que a White Martins pagava muito bem seus funcionários, e eu tinha tudo lá, tinha casa, tinha carro novo e tal. E dali eu tive conhecimento com alguns americanos, e tudo, então me dava mais aquela sensação de língua, de conhecer o que era Estados Unidos, como era morar nos Estados Unidos. E depois, mais tarde, eu resolvi tirar um visto e fiz tudo caladinho. Meus pais não queriam que eu fosse para lá. Eu falei, eu vou, se não dá certo, eu volto para casa. Aí, num belo dia, eu resolvi, do nada, sem conhecer nada, não conhecia nem Belo Horizonte direito, não conhecia o Brasil direito, e eu fui parar nos Estados Unidos. Eu fui para a Flórida, mas o meu objetivo era Nova York, e aconteceu alguns obstáculos lá na Flórida mesmo, que eu fui ajudar alguns brasileiros, até com o inglês, né? Com o CCA que eu tinha daqui, e acabou que esse pessoal me convidou para ir para Nova York, e era meu sonho. Eu estava perdido na Flórida, e eu fui para Nova York. E de Nova York eu não saí mais, eu fiquei lá 27 anos. E fazendo muita coisa, né? Com certeza, em Nova York. Como que foi chegar, né? Se estabelecer? Primeiro, na verdade, eu não achei muito bonito, não, porque eu fui morar nos bairros, sabe? Lá são 5 bairros, e eu fui morar no Bronx, sabe? Era um bairro bem pesado, e vendia droga na rua, e eu não estava acostumado com aquilo. Eu me assustei muito. Morava bastante gente na mesma casa, mas o pessoal era muito acolhedor, e a gente deu muito certo. E lá, um ajudava o outro, eles acabaram me ajudando muito, e dali eu fui deslanchando, sabe? Comecei
a eu mesmo mover com minhas próprias pernas. Busquei escola, né, fiz alguns cursos lá, que a gente sempre fiz curso. Curso de fotografia, curso de pintura, não ficava quieto, né? E estudei algumas outras línguas também. E daí comecei a trabalhar numa vida de restaurante e ali fui ficando. A última casa que eu fiquei 23 anos na mesma casa. Então, eu saí de lá como enólogo. Eu entrei como um garçom, ajudante de garçom, na verdade, né? Porque lá tem ajudante de garçom. Depois você vira garçom, depois você pode virar maître d', coisa assim. Aí eu peguei a área de bebidas e eu aprendi muito na área de vinhos. E eu comprava vinhos para casa. E aí depois eu viajei para a Itália para conhecer mais sobre vinho. E hoje eu fabrico vinho, por causa desse aprendizado lá. E é isso. Que bacana. Qual foi o maior desafio, Frank, que você enfrentou lá fora, assim, que as pessoas que estão nos acompanhando aí, que estão pensando em ir para os Estados Unidos, que na verdade não é um mar de rosas, né, Frank? Não, eu cheguei lá eu cheguei em 96, quase 97, já virando para janeiro, então eu peguei a barra mais pesada, que foi o frio. E o frio é muito frio. A neve não é brincadeira, ela é bonita para você ficar no hotel, para você passear no Central Park, para você ver a neve caindo, é maravilhoso. Mas para você enfrentar aquilo ali dia a dia, praticamente são só 3 meses de sol, o resto tudo é neve, é frio, frio, frio. Então, esse foi um desafio. Eu não chegava a ponto de pensar em voltar para casa, sabe? Quando meus 5 meses que eu estava lá, eu quase voltei. Depois eu imaginei assim, mas se tem mais gente aqui, eu também vou ficar, eu vou aguentar. Mas era muito frio. Tem que ter um emocional muito preparado, tem que ter um propósito muito grande, né, Frank, para poder conseguir vencer esse desafio. A gente, por exemplo, não pode desistir daquela luta ali, né? Se você entrou, você não pode ficar para trás. E aí depois as coisas vão mudando também, sabe? Você vai melhorando o inglês, você vai melhorando outra língua, já fala um espanhol, já aprende o italiano, aí você já tem uma promoçãozinha no trabalho, você já tem um documento que você possa trabalhar, você não precisa ficar com medo da imigração, você já pode vir no Brasil, e essas coisas vai facilitando. Então, esses pontos aí é o que vai te segurando e fazendo com que você vai resistindo. Aí passa até a gostar, sabe? Mas chega um ponto que é hora de ir embora. E aí você vinha, visitava a sua família? Vinha, visitava, passeava aqui, ficava aqui um mês e pouco, e voltava de novo. Pegava avião e voltava de novo. Sofri muito com as turbulências da época. E você comentou também que você gostava muito de viajar também, de passear, né, Frank? Conta pra gente aí um pouco dessas histórias, dessas viagens. Eu sabia que um dia eu ia vir embora e eu não queria mais voltar para trabalhar ali. Então, ali estava a minha oportunidade, porque eu ganhava dólar e gastava dólar, então era mais fácil para viajar. Aí eu fui para Israel. Eu fiquei uns 3 meses na China, eu conheci bastante o Oriente Médio, Europa, né? Eu fui para a Itália algumas vezes, eu fui para Paris, né? Fiquei na França um tempo, e tudo é passeio, sem ser trabalho. Eu aproveitei bastante, sabe? E depois aqui no Brasil também eu viajei bastante, e até que chegou um dia de fim de vez, né? Certo. O passaporte, então, tá bem carimbado, então, Frank. Tá, já enchi alguns já. Eu tenho passaporte americano, né? Eu sou cidadão americano, e então eu já enchi alguns passaportes. Dessa vez mesmo, dia 18 agora próximo passado, eu fui para a Flórida para renovar um passaporte que já estava vencendo. Normalmente esses passaportes são de 10 anos, né? E eu acabei de renovar o meu agora. Então, com o documento eu estou em dia.
Que bacana. E tem algum sonho aí que ainda precisa ser realizado? Alguma volta ao mundo que precisa ser dada? Ou já fechou o passaporte? Não, fechar não, mas assim, ainda tenho alguma vontade de fazer uns passeios assim, sabe? Índia, talvez, sabe? Uns lugares assim um pouco mais diferenciados, sabe? Mas os lugares assim principal que eu queria ir, eu já fui. Frank, você comentou que você é cidadão americano. Como é que foi essa experiência e essa conquista aí? Conta essa história pra gente. Olha, nessa época que eu estava lá, hoje tem, ou você faz um investimento muito grande nos Estados Unidos para ter uma cidadania, o governo pode te dar um documento, mas é uma raridade isso, ou você casar com um americano, né, ou com uma americana, no caso. Aí você recebe uma cidadania americana. Só que existe os casamentos comprados, né? Então, hoje nos Estados Unidos aí, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas é uma volta aí de uma média de $30 mil, $40 mil, você paga para ter um casamento. Só que esse dinheiro aí, se a pessoa tiver um equívoco na vida, se ele já foi um cara que usou droga, que teve uma passagem de polícia, você nunca recebe a sua cidadania. A cidadania. Entendeu? Não recebe. Vai ficar congelado para sempre. Você nem sabe o que é, não existe uma explicação. Então, é muito arriscado essas coisas, sabe? Existe, mas é arriscado. E a checagem também é muito perigosa, porque hoje eles vão na sua casa para ver se tudo que você falou ali é verdade e confere. Mas aí tinha uma anistia. Coincidentemente, logo, os 2 primeiros anos que eu estava lá, tinha uma anistia de quem trabalhava na fazenda, na Califórnia, na Flórida e outros lugares lá. O governo estava dando o green card, porque aquelas pessoas que moravam lá iam visitar as famílias e não podia entrar. Então, o governo tinha que admitir gente nova. Para isso, ele criou um green card para todo mundo. Aí eu fui para a Flórida, trabalhei numa fazenda lá, e através dessa fazenda eu consegui a minha cidadania. Né? Claro que vem por parte, vem uma carteira de permissão de trabalho, depois vem um green card temporário, depois vem um green card verdadeiro, e depois de 5 anos de green card você pode apitar de ser um cidadão americano, e foi o que eu fiz. Faz um juramento de bandeira e uma historinha rápida dos Estados Unidos, então faz um juramento de bandeira e você recebe a cidadania americana. Parece fácil, mas não é, né, Frank? Não. Só não falar que é fácil, né, Frank? Não falar parece que é tão tranquilo, né, Frank? Depois que você recebe essa cidadania, eles começam a mandar uns juros para você participar. Por exemplo, um ladrão, um bandido, alguém que matou alguém, aí eles mandam, você vai participar daquele juramento. Eu ia, só que eles pagam muito barato para você ficar ali. E se você pega um juro que demora 3 meses, você não pode trabalhar durante esses 3 meses. E eles pagam uma mixaria para você fazer parte desse juro. Então, toda vez que eu ia, eu falava que eu não falava inglês, que meu inglês era muito mau. E aí eles me tiravam para fora. Eu não era permitido fazer parte. E eu fazia isso de propósito, porque onde eu trabalhava eu não podia perder. Dia de trabalho eu ganhava muito mais. Sim. Então é isso. Frank, como que foi a sua retomada para Brasil, para Formiga? Como foi esse processo de readaptação? Foi uma alegria, sabe? Assim, eu sempre tive poucos amigos, mas muito bons amigos, né? A gente tem uma equipe de amigos lá. Eu tenho amigos do Egito, muito amigo da Itália, da Inglaterra, brasileiros, mas era até brasileiros, né? Que a gente se conectava mais. Aí um dos meus amigos lá, ele é até de Formiga, e um dia eu falei para ele assim, ele chama Nardelli, eu falei, Nardelli, eu vou embora. Ele falou assim, vai, corre e não olha para trás. Eu quase fiz um Sodoma e Gomorra, sabe? Aí eu vim embora. Aí foi justamente isso que eu queria ouvir dele, sabe? Vai, corre, vai embora, entendeu? E foi que eu já arrumei minhas coisas e despachei minhas coisas até
contei outro dia da igreja, né? Que tinha uma igreja lá que eu ia à missa todos os domingos. E ali eu queria... Tinha uma água e um vinho para a gente entregar para o padre que ficava no meio do corredor. Eu era louco para entregar essa água e o vinho para o padre. Mas uma pessoa escolhia quem ia levar. E durante 15 anos nunca me escolheram. E todo domingo eu ia à missa. E esse último dia eu fui à missa no domingo, na segunda eu já estava de passagem comprada. No domingo que eu fui à missa, eles pediram para eu levar a água e o vinho. Olha. Então, parece uma coincidência, né? Mas uma coisa que eu acho assim, as presente. coisas de Deus tardam, mas não falha. Isso mesmo. Tipo um sinal, uma resposta de Deus, Isso, né? Vai, meu filho, é a sua hora. Exatamente, Foi o que você sentiu. Aí eu já tinha um containerzinho, mandei para cá sabe, e chega. E que tipo de negócios hoje você está desenvolvendo atualmente, Frank? Tanto em formiga, você comentou que mexe com vinho, né, também. Fala um pouco pra gente do que você tem. Não, mexe com fazenda também? Ou mexia? Como é que é essa história? Não, a fazenda eu tentei, sabe? Eu tinha uma plantação de eucalipto, tinha 2 fazendas, não era fazenda grande, mas as 2 eram todas em eucalipto, formadas em eucalipto. E eu vendia eucalipto. E depois eu vi que é muito difícil para controlar, sabe, para você estar ali, como se diz, fiscalizando o caminhão, se o caminhão levou 3 viagens, levou 1, se levou 2, sabe? E essa fiscalização era muito difícil para mim sair daqui e todo dia estar lá no mato. Então, eu fiquei meio chateado de não poder acompanhar. E então me deu vontade de vender essas fazendas. E eu vendi as 2 fazendas que eu tinha. Eu fiquei só com um sítio, onde eu tenho uma plantação de uva, sabe? Uma vinícola. Eu fui no Rio Grande do Sul e comprei. Eu tenho 500 pés de uvas, de 4 qualidades de uva. Sabe? Niágara rosada, branca e Bordeaux, sabe? Então, e eu faço vinho, mas é hobby. Eu não vendo, sabe? Porque a produção é muito pequena. Então, não dá lucro, sabe? E até em Divinópolis eu conheci alguém lá que tinha uma vinharia muito grande e o cara cortou tudo, porque não dá lucro. É muito trabalho também, e muito né? Muito trabalho. Muita irrigação, muito tempo. E aí na hora de vender, eles não valorizam a gente. Sim. Compra tudo do Ceasa, que vem tudo empacotado, tudo prontinho. Aí eu não tinha mais sentido, sabe? Mas eu ainda tenho. Sim. Ô, Frank, como que você define o sucesso hoje? Define o quê? O sucesso. Essa palavra é muito difícil para mim, sabe? Acho que sucesso é você estar bem com você, sabe? Acho que não é dinheiro, sabe? É você se sentir realizado, sabe? Você fez tudo que você queria, tudo que você colocou nos seus planos deu certo, você está vivo, você está com saúde, você está bem, né? Você tem uma religião, você tem um Deus, você, por exemplo, tem uma responsabilidade, e uma pessoa honesta, um carisma, né? Então, eu acho que isso é um sucesso, sabe? As coisas na vida da gente é porque desanda muito, né? Eu lembro de uma frase de Forrest Gump, ele sentar naqueles bancos do Central Park, nos Estados Unidos. Então, ele dizia, a vida é uma caixa de chocolate. Você nunca sabe qual o sabor que você vai pegar, né? Life is made like a chocolate box. You never know what you're gonna get. Então, isso é uma pura verdade. É igual o casamento. Você casa, a pessoa casa, chora, né? Aquele soluço e tudo. Pode virar uma eternidade, pode acabar dentro de um ano, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, só de você estar vivo e se sentir bem consigo mesmo, isso para mim é sucesso. Muito bem. Que bacana. Você foi para os Estados Unidos, Frank, mais ou menos com que idade? Na base de uns 30... 28 anos eu saí daqui. 28 anos. Isso. 28 anos. 28 anos. O que você diria para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento,
e que tem esse sonho, tem essa vontade, porque como a gente comentou, né, você comentou, realmente não é fácil, mas vale a pena sair daqui, ou se a pessoa se dedicar aqui no Brasil, ela realiza seus sonhos também? Olha, eu acho que vale muito a pena qualquer pessoa tentar ir no país que ele tem vontade de ir. Que seja Portugal, que seja Inglaterra, que seja Estados Unidos, que seja Japão. Deve sair de casa sim, entendeu? A experiência que você tem lá durante uns 4, 5 anos, 2 anos não é o suficiente não. Mas uns 5 anos, acho que todo mundo deveria ir, sabe? Porque os trabalhos são diferenciados, sabe? Lá ninguém quer perder o trabalho. Todo mundo tem medo de perder o trabalho. Então, aqui é o contrário. Você não pode chamar a atenção do seu funcionário que fala que amanhã não volta mais, entende? Essas coisas não acontecem lá fora. Lá fora ninguém quer perder o seu trabalho, porque cada vez que você perde um trabalho, você fica semanas, meses procurando outro. Isso aí você vai ficar sem pagar o seu aluguel. Mas é uma experiência fantástica, sabe? Eu acho que todo mundo deve ir, sim. Eu acho isso... Agora, por um outro lado, não tem necessidade de você deixar o Brasil para fazer sua vida financeira. Tem muita gente aqui no Brasil que tem uma vida maravilhosa, financeiramente falando, que nunca saiu do país, né? A gente vê isso aí toda hora. São duas coisas. Mas a experiência que você adquire, eu diria até que seria um wisdom, knowledge, né? Um conhecimento e uma sabedoria é muito valioso. Com certeza. Já aprendemos muito até agora, né, Graziano? Exatamente. Mas agora nós somos curiosos em saber, Frank, desta grande ideia que você teve, que foi a Casa de Caridade Vinde Verde. Fala um pouco pra gente como é que foi ter essa ideia e a gente contar um pouquinho sobre esse projeto. Bom, então, eu já estava aqui no Brasil um tempo, já tem 11, quase para 12 anos que eu voltei de Nova York para cá, e eu já falei que eu sou bem religioso, assim, gosto bastante. Eu frequento Canção Nova tem 25 anos, então sou fã do Padre Léo e de outros também. Nós temos um grande aqui que é de Guatama, né? O Exorcista, bem famoso lá fora também, acho que é um dos quartos do Brasil, né? É o Wagner Bahia, então eu gosto muito dele também. E então, nessas retiradas aí, eu fui procurando um lado que dá sentido à vida. Então, eu acho que a pessoa não deve, assim, desprezar o outro por ser menor, entende? Até citei aqui antes, né? A diferença entre o astrofísico e o mendigo é uma questão de informação, né? Quem dizia isso era o Enéas, candidato a presidente do Brasil, muito inteligente, né? Então, essas coisas a gente vai diminuir, a gente precisa diminuir para a gente crescer. Então, nessa época aí, eu entrei para Marta e Maria, né? Eu ajudei a fundar, eu e o Zequinha, fundamos a Marta e Maria, e essa missão me deu muito aprendizado, porque eu era cozinheiro, e entregava sopa na periferia toda de Formiga. E a gente reunia toda semana e entrava nas casas. Então você vê ali a pobreza de perto, né? Pessoas que não têm um botijão de gás, pessoas que não têm, não pode ligar uma luz porque gasta energia, é bem sacrificante. Então nisso aí você, né, se encaixa naquele meio ali. Então, daí eu fui surgindo algumas ideias que eu acho que até é uma coisa divina, sabe? Que eu sou muito de pegar o sentido das coisas. E aí, né, uma vez também eu sou um pouco duro,
no sentido de que o profeta, ele vê e ele cobra também, né? Por aí. Então, a gente tem que cobrar. O que tiver errado, está errado. Daí eu entrei, me veio a minha ideia de construir essa casa aí que eu podia ajudar alguém, sabe? E aí eu comecei a colocar a mão na massa. E aí eu consegui construir. E agora a casa está pronta e está para funcionar já. Aliás, já vai funcionar essa semana. Muito bem. Frank, você comentou de uma experiência que você esteve hospitalizado, né? E que ali também você sentiu a necessidade de ter algo mais tangível, né, para os acompanhantes do hospital, pessoas que às vezes vêm de fora, né, não tem onde se recolher. Pois é, então, no hospital eu fui fazer uma cirurgia de hérnia, então eu vi que você tem que pagar, para qualquer cirurgia você tem que pagar a cirurgia primeiro para depois, né, você ser atendido. E no hospital não dá conta, é muita gente, então você não tem ali uma comida na hora que você quer, ou às vezes nem tem de jeito nenhum, você não tem uma coberta. Então aquele acompanhante que está ali, ele passa meio difícil, ficar 2, 3 dias, é bem complicado, sabe? Dali também é o que me veio na minha cabeça de construir essa casa, porque essa casa é para acompanhantes de gente que está hospitalizado, sabe? Não é uma pessoa passar na rua e pedir para tomar um banho lá, sabe? É justamente para isso. Então, eu vi que precisa dessas coisas, sabe? Muito. Eu visitei aqui o Hospital de Câncer, em Divinópolis. Toda chance que eu tenho, eu busco ver esse lado aí para a gente aprender, né? E é isso, sabe? Você disse que ela já vai começar a funcionar? Sim, fui para os Estados Unidos, né? Voltei agora, essa semana, cheguei sábado, e essa semana a gente já vai dar andamento lá. Eu estou fazendo uma parceriazinha aí com a Míria do hospital e a Cidinha, que elas vão me ajudar, porque a pessoa que sai para ir para lá, ela já tem que ir com o cadastro pronto, para saber quem que é, né? Então, eu vou ter uma reunião com ela esses dias, até hoje já conversamos, vamos marcar uma reunião e a gente já vai começar a funcionar. E como que vai funcionar a casa, né, o espaço, quantos leitos que consegue, né, abrigar, quantas pessoas consegue abrigar? Lá são 16 acomodações, sabe? São 16 acomodações e ali a pessoa pode tomar café da manhã, pode almoçar, jantar, tem área de entretenimento, tem bastante espaço, tem televisão para a pessoa, né, ver, descansar, sabe? Vai ser assim. E... Graziano já esteve lá, né, Graziano? Exatamente, é o que eu ia falar, Frank. É um espaço realmente que você fez, você não mediu esforços ali em proporcionar o melhor, né? O melhor acabamento, com relação aos móveis também. Fala um pouco pra gente. Foi algo realmente diferenciado. Olha, é que aquilo que eu falei, a gente tem que ver Deus no outro, sabe? Então, tratar a pessoa mal não é uma coisa boa, sabe? A pessoa tem que ser bem tratada. Então, é um ser humano, igual qualquer um outro, sabe? Então, aí eu fiz tudo de primeira qualidade. Eu não medi esforço nenhum na qualidade de fazer. A mão de obra podia ter sido bem mais barata, até a metade do preço, mas eu quis fazer uma coisa bem feita para ficar para sempre, sabe? Aí, e ficou assim, todo mundo que foi lá elogiou a casa muito, sabe? As pessoas ficaram surpresas, alguns empresários daqui de Formiga que foram lá, fizeram algumas doações para mim também, entendeu? Ganhei geladeira, ganhei televisão, ganhei máquina de lavar, bastante coisa, sabe? Ganhei computador. Então, assim, eu estou muito feliz com isso. Você ganhou até um carro, parece? Teve que vai ajudar as pessoas? Como é que funciona? Eu ganhei uma Kombi, sabe? Kombi. O carpinteiro que fez toda a carpintaria da minha casa me admira muito. É o Luiz Avelange. Ele falou assim, ó,
eu tenho 4 carros e eu preciso só de 3. Eu vou te dar uma Kombi para você Conduzir ali, conduzir o pessoal, essa coisa toda. Tá até com ele lá, liguei para ele ontem, já vou mandar plotar essa Kombi. Olha, rapaz, que coisa bacana. linda, hein? Maravilhoso, vai Que ser bacana, vai ajudar bom. muito, com certeza. Muito, né? estou muito feliz. Frank, é claro que assim, para as pessoas terem a dimensão do que é esse projeto, você poderia talvez nos trazer aí um valor ali, o que foi gasto, porque realmente parece que aquele projeto ali não ficou barato, não. Só para as pessoas entenderem realmente que da sua vontade de proporcionar e deixar realmente um legado do bom e do melhor para as pessoas. Os carpinteiros, os pedreiros que trabalharam lá são de primeira qualidade. Todo mundo que trabalhou na casa são gente assim de muita competência, e eu comprei tudo do melhor, sabe? Então eu fiz também até uma base para construir em cima, caso seja necessário futuramente, a gente não sabe, né? Como diz o inglês aí, we never know. Aí, então, ela já foi feita com essa base para ter uma segunda casa em cima se precisar. Então, eu gastei aí por volta de R$1.300.000. Ou seja, até diante mesmo da localização, né, Frank? Você preocupou muito com relação a ter um local próximo ali ao hospital, né? Eu procurei lote em vários lugares aqui em Formiga, e eu não estava conseguindo porque a distância ficava muito longe, e também a localização, né? Era um lote descendo, tinha morro para subir, então a pessoa já sai do hospital, já está com um problema ali. Então graças a Deus que o Divino Espírito Santo me iluminou e me mostrou ali que tinha um lote ali, e eu consegui comprar esse lote, sabe? E ele fica ali na Avenida Juscelino Kubitschek, número 291, ao lado do rio, sabe? Perto da Serralheria do Miranda, ali perto da Geplas. Então, a localização é excelente. Você sai do hospital, vira a Ponte de Engenho de Serra, já chegou. Gasta 5 minutos. Depois da Ponte do Engenho de Serra, à direita. À direita. É ao lado do rio. Anda só um pouquinho. Anda só um pouquinho. Isso. Muito bom, Frank. E você citou que alguns empresários já colaboraram, né? Mas também, no caso, a comunidade, outras pessoas tenham interesse em colaborar com algo, você está aceitando esse apoio? Como que essas pessoas podem te encontrar para poder apoiar também esse projeto? Eu não só aceito, como eu preciso, sabe? Eu busquei a prefeitura aqui, em primeiro lugar, né? Eu falei com o prefeito. A gente teve umas 3 reuniões, e ele disse para mim que na segunda vez que se eu arrumasse a documentação, que tinha chance dele me ajudar com alguns funcionários, porque eu preciso de gente lá, gente para ficar à noite, uma segurança, uma coisa assim. Mas na terceira vez não teve como, sabe? Então espero que futura vez, quem sabe, Deus toca no coração e ele me ajuda, né? Então, mas eu estou aceitando sim. No momento, eu vou precisar alimentos, né? A gente tem um banco de alimentos aí, eu nem fui lá ainda conversar, mas quando eu trabalhei na Marta e Maria, o banco de alimentos ajudava muito a Marta e Maria. Mas mais é o pessoal voluntário, porque para pagar fica difícil, sabe? Então, voluntariamente, eu preciso de gente sim. Eu não me preocupei com essa parte, até a gente no início oferecia, mas eu não tinha como pegar, porque eu não sabia. Eu esperei depois de terminar tudo, agora eu vou cuidar dessa área aí. Aí eu preciso de gente sim. Com certeza. Sabe? Qualquer pessoa que puder me ajudar aí, mesmo com alimento não perecível, ou às vezes, quem sabe, ter um funcionário, sabe? Será muito bem-vindo. Ô, Frank, com relação até mesmo à documentação, você chegou até a trazer aí, parece, né? O estatuto, tá tudo certinho, né, Frank? Fiz estatuto, CNPJ. Mostra aqui pro pessoal, deixa eu ver, tá aí. O pessoal vê aqui, ó. Aí que bacana. Aqui eu tenho Tudo certinho. Aqui. Bacana. São CNPJ, várias tudo páginas, certinho, né? Uhum. E que é uma coisa... Então, isso é uma coisa que não fica barato. Aqui na última está o CNPJ. Uhum. Isso não fica barato, porque a gente tem que pagar advogado, tem que pagar cartório. Exatamente. Mas eu tenho toda a documentação, graças a Deus.
a gente poderia até deixar, Frank, uma oportunidade para aquelas pessoas, a gente comentou, quem quiser da comunidade contribuir, mas abrindo também a oportunidade para os empresários também, que quiserem também participar, entrar em contato com você, ver o que está faltando, o que é preciso, porque é agora que começa o trabalho mesmo, né, rapaz? Claro, claro, sim. Nossa, precisamos muito. E esse pessoal tem condições, né? E qualquer ajuda é bem-vinda, sabe? Qualquer ajuda é bem-vinda. E, bom, eu estou mais preocupado com os voluntários no momento, sabe? Mas a gente precisa, sim, sabe? Qualquer empresário aí que se tocar e quiser me procurar, sabe? Tem meu telefone, eu tenho até um telefone lá na casa, é 037 20 40 0513. Esse é um telefone fixo da casa. E tem o meu telefone, tem uns cartãozinhos aí. Ela vai funcionar todos os dias, Frank? Todo dia. Todos os dias? 7 dias. Final de semana? Todo dia, se Olha, Deus quiser. que bacana. Não tem como fechar. Exatamente. Né? Ela tem que funcionar. Uma vez que escolheu, agora vai. Estou vendo que você recebeu aí da Câmara de Vereadores, né? Mostra pra gente aí. É uma moção, é isso? Isso aqui é... Isso aqui é um agradecimento, né, do Flávio Martins, o Thiago Leão Pinheiro, que fez, mandaram para mim da Câmara. Olha que legal. Eu fiquei muito feliz em receber. Que bacana. E ainda não tive lá ainda para agradecer pessoalmente, mas a gente fala no rádio e quando a gente encontrar, eu os agradeço pessoalmente. Muito Maravilha. bem. Frank, qual que são os seus próximos passos, próximos sonhos, né, agora com o projeto pronto? Bom, primeiro posso falar do nome Vinde Verde? Com certeza, verdade, uma rapaz. super curiosidade Verdade. nossa, né, também. Verdade. Então, quando eu estava na Marta e Maria, eu levei não só a sopa e o alimento, mas eu encontrei muitos mendigos pela rua. Isso eu ia sempre com caminhonete. Era domingo, era sábado, eu via na rua e tentava levar esses mendigos em casa ou no hospital, coisa assim. Aí um dia, era um domingo de sol muito quente, e tinha um mendigo deitado no passeio, e era umas 3 horas da tarde, ele estava com um macarrão na mão, assim, um pacote de macarrão. E eu parei, fiz uma meia-lua lá, peguei ele, pus ele dentro da caminhonete e fui perguntando, e ele era do Ouro Verde. Era uma rota que eu fazia sempre, então eu conheço muito o Ouro Verde. Com essa criançada toda lá, que eu distribuía a sopa lá. E levei essa pessoa lá, e quando chegou lá, acaba as casas, e o restante era pasto, né? Pasto, muita árvore e tal. Aí eu perguntei para ele, mas onde que o senhor mora aqui? Cadê a sua casa? Onde que o senhor mora? Aí ele olhou assim para mim, firme nos meus olhos, e falou assim... Espera. Ele falou, vinde e vede. Aí eu deixei ele lá na casa dele. E daí eu fui embora, sabe? E esse foi o nome que eu escolhi. Desculpa, mas é porque eu emociono mesmo. E aí, inclusive... Pode continuar. E aí, então isso foi a razão do nome, sabe? Aquilo mexeu muito comigo, mas eu levei bastante mendigo, eu levava no hospital, às vezes, onde tinha alguns que pediam meu número, sabe? Telefone, uma coisa assim. E é um versículo bíblico, né? João 1,39, e Jesus disse, vinde e vede. Eles foram e viram aonde Jesus estava morando. Olha, é de arrepiar, Meu Graziano. Deus, por isso que você está tão emocionado, né? Tem várias passagens de Vinde e Vede. Essa aí, na época que Jesus estava já em Cafarnaum. Aí, quando os apóstolos perguntam para ele onde ele morava, aí ele fala, vinde e vede, e leva lá na casa dele para mostrar. Mas... O senhor foi agraciado, o senhor foi verdadeiramente visitado pela presença de Deus. Essas coisas, elas não são por acaso. Com certeza. Não são. Então, aí, respondendo a sua pergunta,
Eu tenho alguns propósitos lá, sabe? Assim, de criar já tem um espaço lá, material escolar para repartir para as crianças no fim do ano, sabe? Agora está vindo o Natal, a gente podia até, alguns empresários, a gente conectar para fazer um Natal aí, sabe? Uma distribuição para o bairro de alguma forma, sabe? Você precisa elaborar e ter as pessoas certas. Mas eu quero fazer mais esse repartimento lá, sabe? De ajudar. Tem muitas crianças que, apesar de tudo hoje é muito caro, né? E nem todo mundo tem o dinheiro, sabe? Então, a gente pode conseguir isso mais barato, de uma forma assim, para distribuir, né? Com a força de vontade, a gente vai descobrindo onde você pode conseguir esse material e ajudar. Com certeza. Deus abre portas, o amor abre portas, né, Graziano? Então, você estava falando, desculpa, mas você falou de abre portas. Quando eu cheguei para os Estados Unidos a primeira vez, eu vi uma frase no muro que estava escrito assim, The wall have doors. O muro tem portas. Desculpa. E realmente, sabe? Então, por isso, sempre tem uma passagem, sabe? Sempre tem uma passagem. E você pensa que chega num local que não tem jeito. Não tem jeito, sim. Só. A gente observa diante da sua emoção, Frank, que você, diante da sua vivência nos Estados Unidos, na sua volta também, é um homem que já sofreu muito, né, Frank? Já passou por muitas situações. Sim. E essa frase aí mostra que a gente nunca deve desistir, né? Verdade. Eu acho que todo mundo deve dar o seu melhor, sabe? No trabalho, por onde andar, tudo você fazer o melhor que você pode, o melhor. Porque você não está fazendo nada para ninguém. Volta para você. Então, assim, essa questão é o acreditar, né? Essa questão da porta abrir é o acreditar, entendeu? Então, tem tanta gente hoje que é curada, que passa nos concursos, né? Que é bem recebida de alguma forma. Tem alguma coisa por trás, sabe? Tem uma oração ali por trás. Com certeza. E eu imagino que para você, diante da emoção daquele dia que você estava indo embora, de você na igreja, que seu sonho ali era levar, né? O pão e vinho, não é isso? No ofertório ali. Fala de novo para a gente aí, que você nunca foi convidado, né? E no último dia... Não, tem muitas coisas assim, sabe? Esse dia aí, era uma igreja que eu frequentava lá em Manhattan, ela fica no fundo da ilha, e é uma igreja que é frequentada, na missa da 1h, era missa com padre brasileiro, então ia mais gente brasileira, quase todo mundo era brasileiro. E o pessoal ali chorava muito, porque ali que a pessoa via que estava nos Estados Unidos, e que era bem difícil. Não era do jeito que ela pensou, penso que chego lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não tem trabalho, você vai fazer uma mas eu vou fazer faxina. Mas a mulher conversa com você, você não sabe nada. Não, eu vou ser babysitter, vou olhar a criança. Mas o menino fala com você inglês o tempo todo, você não fala nada. Entendeu? Então, ali a pessoa sente a carga que ela não está preparada, sabe? Eu querer correr uma maratona de novo. Eu não estou preparado. Falando isso, eu corri 8 maratonas em Nova York. Olha, na que época, bacana. Preparava, né? Mas então, aí esse dia que eu fui eu ia à missa todos os domingos e tinha ali uma mesinha com o pão, com a água e o vinho, que todo mundo leva para o padre, né? Aí tem uma pessoa que ordena alguém para levar. Eu todo dia eu sentava do lado da mesa e a pessoa não me chamava. Sentava do ladinho, assim, a igreja nem estava cheia.
No último dia que foi embora, 15 anos, a igreja cheia, ela vai lá e me chama para eu levar água e o vinho. Nossa. Aí eu falo, bom, agora completou. Missão cumprida. Missão cumprida, agora eu posso ir embora de verdade. Então, tem muitas essas coisas, sabe? Essas coisas acontecem muito com a gente. Eu contei pro Sandro também, quando eu tinha uns 9 anos de idade, lá na roça tinha uma colina muito alta e tinha 3 pés de coco, enfileirado assim, 3 pés de coco. E parece que alguém plantou, mediu, era uma perfeição. Parece que era 100 metros um do outro. Você olhava o primeiro e não via os outros. Aí, eu estava de férias de escola, eu ia lá buscar coco. Era 1 hora andando pelo mato adentro da minha casa até nesses coqueiros. Lá não tinha casa, não tinha nada. Só isso. E quando eu estava chegando lá, eu encontrei 3 meninos, meus amigos, que vinham de lá, que tinham ido buscar os cocos. Aí eles falaram para mim, não precisa de ir, porque nós pegamos todos os cocos. Não tem mais, que é só 3 pés, né? Aí eu falei assim, não, eu vou. Não precisa, a gente pegou todos, a gente pode dar até alguns aqui, não tem mais nada lá. Eu falei, eu vou. E eu fui. E eu encontrei coco demais, que eu não aguentei pegar. Muito coco, sabe? Então, são coisas que eu coloco isso aí quando a pessoa está procurando emprego. Você fala para a pessoa, vai lá, conversa com a pessoa. Não, eu já fui, vai de novo. Hoje o cara está melhor, hoje é outro gerente. Hoje é outro dia. Hoje é outro dia, entendeu? Então, essa é por aí, sabe? Mas umas coisas que a gente traz, nunca esquece, porque era uma coisa verdadeira aquilo. Com certeza. Que bacana, Frank, é realmente uma alegria muito grande receber você aqui contando sua história e trazendo para a Formiga essa grande oportunidade, essa casa de caridade. A gente gostaria que você olhasse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, diante daquele sonho que a pessoa tem de querer, né, ser vencedor, diante de uma situação difícil que ela pode estar passando. Deixa uma mensagem para a gente. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no estúdio da 93 Play, essa oportunidade de divulgar, né, sobre a Casa Vinde Verde, e o pessoal aqui de parabéns, todos aqui. Eu estou bem feliz de estar aqui e a gente conversando aqui, é uma conversa tranquila, uma conversa boa. E eu acho que todas as pessoas que estão buscando alguma coisa, sempre devem fazer um trabalho da melhor forma possível. Seja você um lavador de banheiro, ou seja você um pintor, faça o trabalho de primeira qualidade. Quem ganha é você. Você que vai para casa e se sente bem. Então, assim, não deixa seus sonhos se jogar pela água abaixo. Tem sonho de ir para o exterior, de ir para os Estados Unidos, qualquer lugar. Vá. É bom, você não se arrepende, entende? E é isso, sabe? Nossa vida é uma luta constante e a gente não deve esquecer de Deus a hora nenhuma. E reza, né? Reza, porque a oração fortalece a sua alma, nem no é o coração, é a sua alma. Então, vai, batalha, que você consegue. Frank, você é um homem de muita fé, né, rapaz? Fala um pouco desse seu sentimento com o nosso Pai do Céu. Tem uma conexão muito forte. Toda vez que você fala de fé, fala de Deus, você fica emocionado. Deve ser uma intimidade grande entre você e ele, rapaz. E sabe, eu tenho. Eu já tive sonho, já sonhei com o inferno. O inferno é horrível. Sabe, eu já tenho uma noção disso, de como é aquela vida ali. A pessoa pensa que não existe,
e que o inferno está vazio. Tá, não? Então, assim, Deus manda seus anjos junto com você. Todo mundo tem um anjo de guarda. Eu lembro muito, sigo muito o Padre Pio com seus anjos, entende? O olhar do Padre Pio, os estigmas que ele teve com seus 30 anos de idade. Eu lembro de toda essa santidade, sabe? E, o menino lá, o Carlos Acuti agora, quando João Paulo II pede um santo de calça jeans, não vem logo o menino lá de Milano, que foi criado em Assis. Eu estive em Assis, uma cidade maravilhosa, cidade santa, sagrada. Eu estive na casa de Santa Clara, que era amiga de São Francisco de Assis, São Jerônimo, a casa deles, as rosas, o jardim sem espinho. Então, tudo isso é muito verdadeiro. E as pessoas veem, às vezes andam num lugar, às vezes a pessoa vai em Jerusalém e vai visitar o túmulo de Jesus Cristo e não sente nada, sabe? Não é para sentir mesmo, entendeu? Não precisa de ir lá também para acreditar que o Cristo existe, entende? Mas, voltando ele falando de Padre Pio, ele conversava, uma vez chegou um padre para conversar com ele, e ele conversando com os anjos. Aí o padre falou assim, ele foi embora, depois ele voltou, Padre Pio, eu vim aqui conversar com o senhor, mas o senhor estava ocupado orando. Ele falou assim, você não viu que eu estava conversando com os anjos? Entende? Quando Carol Wojtyla vai encontrar com o Padre Pio e entra lá na casa dele, Padre Pio olha nos olhos dele e fala, o secretário diz, tem um senhor aqui, um moço querendo conversar com você. Era Carol Wojtyla. Quando ele chega e olha nos olhos do Carol Wojtyla, Padre Pio diz assim, esse não podemos negar, será um grande papa. Então, como que essas coisas existem? Né? Como? Não é assim, não é por acaso. São milagres todo dia na nossa frente. Todo dia. E as pessoas não entendem. Então, é por isso que eu falo. Tem que ajudar as pessoas enquanto você pode. Não existe futuro e nem passado. Existe agora. E foi o que ele nos pediu, né? E nos deixou amar a ele sobre todas as coisas, mas amai uns aos outros como eu vos amei. Exato, é cheio de exemplo disso. É cheio de exemplo. Tudo. Sabe, Jesus tinha o senso de humor, né? Padre Léo fala que nas passagens bíblicas, ele contou 400 vezes que Jesus tinha senso de humor, sabe? Não aparece uma foto de Cristo sorrindo, mas ele tinha o senso de humor, né? Quando ele estava em Getsêmani, no jardim, e o soldado chega para prender ele, desculpa, aí ele diz, a quem procuras? Isso é senso de humor. E uma palavra muito pesada, que eu não gosto, é quando Judas senta na mesa dos apóstolos. Jesus sempre sentava nas cabeceiras, e esse dia ele senta no meio, porque ele senta perto de Judas. E vira para Judas e fala, o que você tem que dizer, diga agora. Diga rápido. É muito duro. Então é isso. Ser santo é querer estar perto de Deus, né, Francelino? E Muito, querer muito mais fazer Deus presente no outro, né? Defeito todos nós temos, entendeu? Defeito todos nós temos, mas existe uma força maior que te muda, entende? É que as pessoas acham que você não tem mudança, mas tem.
entende? Todos teve vida difícil. Você acha que, por exemplo, uma Dulce, aqui da Bahia, Santa Dulce, você acha que ela teve vida fácil ali? Não. Ela brigava com o prefeito para conseguir as coisas, ela foi expulsa do colégio, entende? Porque ela desobedecia a ordem, ela estava andando atrás dos doentes para ajudar. Então, não era fácil, nenhum teve vida fácil, sabe? Teresa de Calcutá, todo mundo acha que aquela mulher, eles acham que santidade é a pessoa ser, oh, meu filho, ai, não faz isso não, oh, que benção. Não, são pessoas duras, entendeu? Porque ela vê, entendeu? Ela vê lá na frente, né? É como eu disse, por exemplo, o profeta anuncia e denuncia. O que está errado, você tem que denunciar. Você vê o que está acontecendo. Então, você não tem como você não ser rígido. Se você quer as coisas do seu jeito, você tem que ser, entende? Até porque o próprio Deus, o próprio Jesus, também denunciava. E deu chicotada. Isso mesmo. E deu chicotada. E o chicote daquela época, ele entrava dentro da carne. E tinha umas pontas de aço. Entende? Então saía. Era sério aquilo. Então, assim, tem momentos que tem que ser feito, sabe? Sobre a casa aí, por exemplo, é cheio de exemplos bíblicos. Cada um tem uma forma de você explicar e a forma mais correta. Todo mundo, Jesus fez milagre, porque repartiu, multiplicou os pão, multiplicou o peixe. Isso é partilha, isso é para nós fazer, entendeu? Exemplo, né? Para nós dividir. Exemplo para nós. Entendeu? Isso é para nós dividir. Frank, eu estou vendo aqui, até interrompendo, tem uma postagem sua, dia 9 de março de 2023, tá aqui, em breve, Casa de Caridade. É preciso fazê-las bem, de acordo com Santo Agostinho. Então, mostra que é um sonho de longa data também, né? Querer fazer o bem. Isso vem vindo, você chega num ponto que não tem outra saída, sabe? Essa é a melhor. Ontem um amigo meu me ligou e falando por que eu estava fazendo isso, construindo essa casa, sabe? Que aquilo ali ia me dar muito prejuízo. Como que por que eu estava fazendo aquilo ali que não era para eu fazer, sabe? Aí, como que você vai falar para a pessoa, entendeu? Eu falei, não, já está pronta, já está inaugurada e já vai começar. Tem gente ao contrário, né? Mas, é isso. Peraí, Assim, tem uma curiosidade no perfil dele. É mesmo? Ele conheceu o rei. Agora conta pra nós, que rei que é esse? Pelé. Sério? Tem água aqui. Tem água aí, coloca água pra ele. Coloca aí. É mesmo, rapaz? De pertinho mesmo? Eu trabalhei no melhor restaurante de Nova York, que tem o nome de Bice, escreve B-I-C-E. Beatrice, é o apelido de Beatrice, que era a mãe do dono. E esse restaurante cresceu muito no mundo inteiro. E essa casa era a mais famosa de Nova York, ficava numa esquina. Ali ou ia celebridades ou gente muito rica. Era dono do Kuwait, de Arábia Saudita, aquele pessoal, as princesas, príncipe de Marrocos. Eu conversava com todo esse pessoal, porque eu que atendia eles. Eric Clapton, Harrison Ford, essas atrizes todas. Eu tenho um livro dessa altura. É mesmo, Frank? De autógrafo. Eu Que posso legal. até emprestar para você dar uma olhada Que legal. num tempo aí, sabe? Pelé foi várias vezes. Eu tirei muita foto com Pelé. A gente conversava muito lá. E ele frequentava muito lá, quando tomava seu whiskyzinho lá, entendeu? Comigo. Eric Clapton sentava na minha frente junto comigo.
Que sabe? bacana. Me dava os ingressos para ir no show dele. Que legal. Ingresso VIP, sentava de frente, entendeu? É mesmo. Eles têm, né? Eles carregam ali. Sim. Toda vez que eles vão lançar um filme, Robert De Niro frequentava direto. Eles levam os ingressos e dá para as pessoas, para quem eles querem. Então, não havia... artista era direto. Nunca tinha menos de 8 artistas ali por dia. Gente muito famosa. O Faustão falava meu nome. Direto aqui no Brasil, na televisão, perguntava para quem que eu queria mandar um abraço, sabe? Sempre ele falava, quem que você quer mandar um abraço para a Formiga? E eu, sabe? Conversava muito com ele lá. É mesmo, Que rapaz. bacana. Que legal, hein? Muitas dessas pessoas, assim, a gente Que experiência, hein, Frank? Rod Stewart, eu tomei champanhe com ele, na mesa dele, sabe? Mesa de 25 Não é fraco pessoas. não, Graziano. Que é isso, meu irmão? Nosso podcast hoje está num nível internacional mesmo, né? Eu conheci muita gente, sabe? Muita atriz famosa, muito artista, jogador de futebol, tudo. O time do Knicks, esse pessoal, tudo eu conhecia, sabe? Assim, todo esse pessoal do Brasil, Rede Globo, ficava direto, sabe? Muito legal. Eles bom. procuravam gente, muito não falava nada de inglês, entendeu? Precisava de ajuda. Né? Que bacana. Então, assim, foram 27 anos ali, né? 23 anos nessa casa. Muito Então, eu conheci bem. muita gente lá. Legal. Frank, ó, realmente tínhamos que marcar aí o segundo episódio, né? Com Francelino Pedroso, né? Para contar essas outras histórias aí vividas nos Estados Unidos. Mas uma alegria muito grande, Frank, receber você aqui, contar um pouco da história, falar um pouco desse empreendimento que é a Casa de Caridade Vinde Verde, que vai ajudar muitas pessoas. E a gente aproveita para parabenizar por esse coração que você tem aí, que a gente já viu que é muito generoso, né, Gislaine? Parabéns para faço você. minhas palavras do Graziano, né? E que Deus o abençoe cada vez mais nessa missão, porque é uma missão muito nobre, muito bonita, e não é qualquer um que topa carregar a cruz e seguir com ela, não é verdade? Mas você viu lá na casa lá que tem 2 cruzes, né? Sim. Exatamente. Mas é da minha madeira, de Angico. Inclusive, a Gislaine falou do Santo Agostinho. Lá na frente, lá tem uma frase de Santo Agostinho que você colocou lá, Tem, né? não lembro agora, assim, sabe? É uma frase especial, né? Ela fala sobre a caridade, que é o desígnio de Deus, sabe? Uhum. E eu gosto muito de Santo Agostinho, sabe? Santa Mônica esperou os 30 anos dele ali, e Santo Agostinho de Itagarce, da África, sabe? O pai dele morreu com 65 anos, o filho dele morreu com 15 anos. Ele casa com uma prostituta, depois para. Aí ele teve essa visão, essa coisa impressionante, essa mudança toda, né? Então Deus muda qualquer pessoa, entendeu? Você mudou até água em vinho, né? Mudou até água e vinho, sabe? Muito bem. Nessa água e vinho acontece uma coisa muito fantástica ali, que, né, quando vai levar a água para provar, né, que dá para o chefe, que, né, antigamente, naquela época de Cristo, 2000 anos atrás, era o chefe que fazia a provação, né? Não era um sommelier, era um enólogo, era o chefe mesmo da cozinha, que provava a comida e provava o vinho. Então, ela é a água até que ele põe na boca. A hora que põe na boca, aí já não é água, mas ela é ali que ela vive. Porque a transformação acontece no caminho. Quando você caminha, é que muda. É o agir, né? Quando você age, quando você toma uma atitude, né? A transformação, ela transforma a sua vida na estrada, na sua viagem, num dia da sua vida. É que ela muda, ela não nasce daquele jeito. Ela tem uma mudança. Então, é para isso, né? Bodas de Caná é isso. Ali, o Cristo casa com a igreja. Ele era o noivo, e a noiva era a igreja, e a mãe a serva. Nossa Senhora, entendeu? Era serva. Por isso que era uma família. Era pobre ou rico, a casa, a festa.
Se fosse pobre, não tinha vinho. Se fosse rico, o vinho não acabava. Era médio. Entende? Então tem muitas coisas aí, assim, que explicam as bodas de Caná. Muito bem. Frank, muito obrigado. Realmente foi um prazer. Tem que marcar a parte 2, ô Graziano. Temos que marcar. Foi E muito tem boas bom histórias. e tem muita coisa ali ainda. Imagina os papos que deve ter rolado nesses encontros aí desses grandes artistas, Poxa. cantores, né? Tomando ali, acompanhando ali. Imagino as histórias que você deve ter ouvido, Frank. Muitas. Foram muitas, né? Muitas histórias. Eu tenho muito autógrafo desse pessoal. E é meio que proibido, sabe? Mas eu tinha a carta branca, sabe? Aí eu pegava. Então eu conheci muita gente, escrevi umas coisas bonitas. Sabe? Muito bem. Bacana. Frank, muito obrigado pela sua Obrigado a presença vocês. aqui. Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Muita saúde, muita paz para você. Obrigada, Graziano. Obrigado, Obrigada a Slaine. você que esteve aqui conosco. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Acompanhe, hein? Acompanhe aí na íntegra, claro, aqui no YouTube. E você vai poder também acompanhar os nossos cortes, né? No Instagram da 93 Play. Essa entrevista realmente fantástica. Valeu, Frank. Obrigado, Slaine. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Você ouviu 93 Cast. 93 Cast.